Esse é o curso de tarô, começando hoje. Nós vamos aprender nesse curso não só a parte de oráculo, né, com tarô, mas magia com tarô, que é uma coisa que vocês vão se apaixonar, porque é fantástico o que você pode fazer só com as cartas, tá? Porque muitas vezes quando a gente pensa em magia, a gente pensa, vou acender vela, vou acender incenso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E magia com tarô, muitas vezes, você só trabalha com tarô, você consegue fazer coisas fantásticas só com tarô. Algumas magias você mistura o tarô com outros elementos, mas vocês vão ver que também tem muita coisa que um baralho de tarô na sua bolsa, na sua mochila, você faz qualquer magia em qualquer lugar, tá? Então vocês vão ver como é apaixonante. E a questão do oráculo, obviamente, para você, inclusive, fazer magia, você tem que saber o significado das cartas, né? E então a gente começa com o oráculo, vai falar também sobre o uso terapêutico do tarô, né? Que dá para você também trabalhar com isso. E vamos lá. Bom, primeiro, a gente vai dar nessa aula, é uma aula que eu acredito que não tenha muitas dúvidas, porque ainda a gente vai dar um panorama mais, né, sobre a consulta. É isso que eu quero falar bastante sobre a consulta. Dar umas pinceladas sobre as cartas e tudo mais. Mas é na outra aula que a gente vai entrar mais direto, assim, no próprio baralho. A gente não vai, nessas primeiras aulas, eu não vou falar da história do tarô, né? Depois, com o tempo, eu vou falando mais sobre a história dele. Mas a gente vai começar primeiro a falar o que é o tarô. Quando a gente fala de tarô, tem muita coisa que é chamada de tarô que de fato não é, tá? Por quê? Porque não existe uma associação, um setor, algo que impeça que as pessoas usem o nome de tarô para um monte de coisa que não é tarô. Então, quando você encontra, às vezes por aí, cartas com uma quantidade diferente um baralho com uma quantidade diferente de cartas, ou coisas completamente fora do que se chama tarô, e nada impede, não tem algum órgão que vai dizer, não, você não pode chamar de tarô, tá? Então, nem tudo que você olha numa loja que está escrito que é tarô, é de fato. O tarô, para ser chamado de tarô, ele tem que ter 78 cartas, sendo 56 chamados arcanos menores e 22 chamadas arcanos maiores. O que significa arcano? Uma das possíveis traduções é mistério. Então, são os mistérios menores e os mistérios maiores. E o que representa isso tudo? O tarô representa a viagem da vida. É uma jornada, é uma viagem. Pensa que quando você, na sua própria vida, a sua vida é uma viagem. Você nasce, cresce, envelhece, morre. Né? Quando eu falo envelhece, às vezes tem gente que morre jovem, mas é uma viagem. Pode ser uma viagem mais curta, mas ainda é uma viagem. E dentro dessa viagem, você tem uma série de viagens menores. Por exemplo, você acordou de manhã, você foi trabalhar, você voltou do trabalho, você dormiu, isso foi uma viagem. Você resolveu fazer um passeio. Você saiu da sua casa, você foi fazer o passeio, você voltou para casa, é uma viagem. Então, qualquer coisa que tem um início, um meio e um fim, é uma viagem. Então, dentro da viagem da vida, você tem uma série de viagens menores. E é disso que o tarot fala. Quando a gente fala dos arcanos maiores, são grandes detalhes dentro dessa viagem. E os arcanos menores? Pequenos detalhes. Então, você tem, por exemplo, eu vou conhecer uma pessoa. Tá, isso é um detalhe grande dentro de uma situação. Mas como essa pessoa é uma pessoa que ela é financeiramente bem, é uma pessoa que é jovem, é uma pessoa mais velha, tudo isso são pequenos detalhes. Normalmente, os arcanos menores que vão trazer esses detalhes, vão esmiuçar toda uma situação que os arcanos maiores trazem. E na hora de trabalhar com oráculo? Eu tenho que trabalhar com os arcanos maiores e os menores, ou
eu só posso trabalhar, se eu quiser, só trabalhar com os maiores. Dá para você jogar só com os maiores. Muita gente joga só os maiores. Mas, se você quiser uma leitura mais completa, é interessante você aprender os menores também. Ah, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Não é tanto questão de decorar, mas de você perceber certos elementos. Quando você percebe e você entende, aquilo facilita muito. Sabe na escola, quando alguém falava assim, eu não decoro, eu presto atenção na aula. Prestei atenção na aula, captei o sentido daquilo, às vezes você não precisa decorar. Você só tem que dar uma passada lá na matéria, porque você já entendeu. Quando você entende o sentido das coisas, tudo fica mais fácil. Tá, e o que essa viagem, ela vai fazer na sua vida? Muitas vezes, quando você vai ler o oráculo para alguém, você vai ver uma situação em que fase dessa viagem essa situação acontece. Inclusive de forma terapêutica. Quando você vai lidar com o tarô e você tem uma situação na sua vida, quando você descobre que arcano influencia aquele momento, no sentido terapêutico da coisa, por exemplo, existe um tipo de vivência chamada Jornada do Louco, e você pode fazer essa vivência, assim como pode fazer, você pode perceber na sua vida o que está acontecendo. Se eu for pensar na minha vida profissional, que fase está acontecendo agora? Quando você tira cartas, quando você tira arcanos representando essa fase, você entende mais ou menos como que você está nessa jornada, o que facilita você saber como agir. É quase como se alguém falasse assim, olha, essa é uma semana tensa, você vai ficar irritado, então, presta atenção, procura digerir mais as coisas, procura, como você vai passar, você vai estar irritado nessa semana, procura ficar atento no seu trabalho, para você, de repente, não arrumar confusão. Entende? Então, o tarô, muitas vezes, ele vai te direcionar nas melhores escolhas, porque a partir do momento que você percebe o que está acontecendo, você consegue lidar melhor com a situação, inclusive as tendências do que vai acontecer. A gente, quando você, mesmo sem ler um oráculo nem nada, sem ler tarô nem nada, você mais ou menos, você sabe o que vai acontecer na sua vida daqui uma semana, 2 semanas, um mês. Você tem mais ou menos ali, dentro, né, de uma situação que não aconteçam surpresas inesperadas. Mas você mais ou menos sabe assim, bom, essa semana eu tenho que mandar consertar a máquina de lavar, a semana que vem eu vou levar meu filho no zoológico, eu quero ver se eu começo a fazer academia na outra semana, eu tenho que ligar para o meu irmão na semana que vem. Ou seja, você tem mais ou menos planejado. E normalmente, se não acontece nada trágico ali, né, no meio dessa história, essas coisas vão acontecer. Ou seja, você mais ou menos, você faz um planejamento da sua vida, porque você conhece ali os trâmites da sua vida, você conhece seu humor, você conhece os rumos que a sua vida normalmente vai tomar no dia a dia. O que o tarô faz? O tarô, ele vê além disso. Se você mais ou menos consegue saber o que vai acontecer na sua vida a semana que vem, os seus planejamentos, como é que está o ritmo do seu trabalho, como é que está o ritmo do seu namoro, enfim, você tem uma previsão um pouco à frente de como está a tua vida. Você mais ou menos, isso sem tarô nem nada. Só para você parar e pensar, você sabe mais ou menos o que vai acontecer na sua vida na próxima semana. Né? No geral, o tarô, ele consegue ver além. Ele te traz uma perspectiva maior sobre isso. E ele trabalha com o quê? O tarô, ele é fatídico, no sentido assim, deu no tarô aqui que você vai ser mandado embora. Você vai sair, você vai ser demitido. Você vai terminar seu romance, seu namoro. Olha, você vai ficar doente. Mais ou menos. O que acontece? O tarô, ele lê tendências, probabilidades. Existe uma probabilidade maior de que algo aconteça.
E o tarô, ele vai te mostrar isso. Ah, mas isso eu já sei. Você sabe normalmente até um ponto. O tarô vai além. Por quê? Porque ele está ligado ao inconsciente coletivo. Ele está ligado aos símbolos arquetípicos. O tarô, ele tem símbolos universais. Então, você vai perceber que existem elementos que não importa se você é brasileiro, se você é chinês, se você é árabe, se você é americano, tem certos elementos que são constantes dentro da humanidade. Você tem elementos que vão, não importa a cultura, eles vão acontecer em qualquer lugar do mundo, porque eles fazem parte da humanidade, são símbolos arquetípicos, são arquétipos que agem sobre tudo isso. Então, você, através disso, você consegue ver aquilo que tem uma tendência maior de acontecer. Mas isso quer dizer, então, que aquilo não pode mudar? Tudo pode mudar, desde que você, a partir do momento que você sabe de algo, a tua energia começa a agir sobre aquilo. Se você vai conseguir mudar ou não, é outra história, depende de uma série de fatores. Por exemplo, digamos que uma pessoa chega sempre atrasada no trabalho. Não precisa ler tarô para saber que quando tiver que acontecer um corte, essa pessoa vai ser uma das possibilidades, porque ele chega atrasado sempre. Agora, digamos que essa pessoa, às vezes, não percebe muito isso, ou não dá importância a isso. A pessoa fala assim, ela vem jogar com você, e você fala assim para a pessoa, olha, fica atento, porque existe uma possibilidade de você ser demitido, tá? Está caminhando para isso. Se você não quer ser demitido, então procura modificar algum comportamento que você tem tido. Ah, não, mas é tranquilo, eu não faço nada de errado. A única coisa é que eu costumo chegar 5 minutos atrasado. Mas o que são 5 minutos? 5 minutos podem ser suficientes para você ser mandado embora. Porque se outra pessoa que trabalha tão bem quanto você não chega a 5 minutos atrasado, e eles tiverem que mandar uma pessoa, quem que eles vão escolher? Quem chega atrasado. Então, se você avisa essa pessoa, olha, sabe, mesmo chegando atrasado, 5 minutos, isso vai ter gente que vai olhar, vai falar para o chefe, vai tudo isso, vai ser um ponto que você vai perder ali. E quando, às vezes, tem que escolher numa pessoa, o que você vai ver? Os pontos. Quem trabalha bem? Quem chega atrasado? Quem fica do lado do relógio de ponto, faltando 3 minutos, 5 minutos antes do expediente encerrar para poder sair, bater o ponto. Tudo isso vai pesar. Então, se você gosta do seu trabalho, procura chegar no horário, tudo isso. Então, digamos que essa pessoa passa a chegar no horário. Ele pode mudar uma tendência, né? Porque, de repente, alguém pode dizer, não, fulano chegava atrasado, mas fulano chega agora no horário, fulano melhorou bastante, fulano está empenhado, porque você pode dizer isso para a pessoa, ó, chega no horário, mostra o serviço, mostra que você veio, tal, e a pessoa pode mudar uma tendência. Então, a leitura do tarô, ela pode fazer com que uma pessoa faça melhores escolhas na sua vida. E a partir do alarme que acende, de que, olha, está acontecendo algo, fica atento, ó, vai acontecer em breve tal coisa, procura mudar. Então, você consegue fazer com que a pessoa consiga melhorar muito as condições da vida dela. Porque muitas vezes a gente cai em armadilhas da vida porque ninguém falou assim, ó, não vai por aí, vai por ali que é melhor. Claro que a gente não pode forçar ninguém a nada. Claro que a questão do oráculo não é tomar as decisões no lugar da pessoa, mas é você apontar, ó, se você for por aqui, é isso que você vai encontrar. Se você for por aqui, é aquilo que você vai encontrar. A partir do momento que você mostra para a pessoa, facilita muito a que ela faça as próprias escolhas, a que ela perceba o que está acontecendo. Porque sabe o que acontece? O grande problema é que na vida, às vezes a gente é muito sem noção. Então, às vezes, você não percebe.
tá acontecendo algo à sua volta e às vezes você não percebe. Sabe, tipo, é que nem quando você tem um acidente de avião normalmente não é uma coisa, um acidente se constrói. E essa construção, muitas vezes, você tem na sua vida. Coisas vão acontecendo, vão se construindo, e você não percebe tudo aquilo que tá ruindo à sua volta. Então, quando você, opa, deixa eu prestar atenção. Isso pode te tirar de enrascadas e te colocar em algo mais prazeroso, algo que represente mais você na sua vida. Bom, quando a gente fala das cartas e de tudo mais, e do que é o tarô, vocês vão perceber que tem aqueles tarôs que são chamados de clássicos. Por quê? Porque já são tarôs que muita gente usa há muito tempo, são tarôs que foram construídos dentro de uma base, né? Uma base forte de elementos. Por quê? Porque você tem elementos que eles são constantes no tarô. Ou deveriam ser. Às vezes tem alguma mudança, mas, em geral, eles mantêm as características. Por exemplo, a, a carta da Lua normalmente vai mostrar a Lua, vai mostrar uns animais uivando, né? Às vezes são 2 cachorros, às vezes são 2 lobos. Você tem um tipo de um lago na frente, normalmente tem um crustáceo, às vezes muda de crustáceo, às vezes pode ser um outro tipo de crustáceo, às vezes pode ser um caranguejo, às vezes pode ser uma lagosta, sabe? Às vezes tem essas mudanças, mas no contexto está ali. A carta da morte, em geral, é um esqueleto. Aí esse esqueleto, depende do tarô, vai estar montado num cavalo, porque vão estar representando os 4 cavaleiros do Apocalipse, então a morte é um dos cavaleiros do Apocalipse em questão de Bíblia e tal, e tem ocultista que ele colocou aquela representação. Outros tarôs, a morte tem bem cara de morte, com a foice, com um capuz. Então, vai mudar, mas em geral é um esqueleto. Ah, sempre vai ser isso? Às vezes, não. Por quê? Quando você tem aqueles elementos que normalmente dentro do tarô eles vão estar presentes em vários decks. O que é um deck? Deck é um baralho. Então, quando vocês ouvem falar assim, que deck você comprou de tarô? É um baralho. Deck é baralho. Então, vocês vão ver que na maioria dos decks, dos tarôs mais clássicos, a morte é um esqueleto. Mas, no tarô mitológico, que ele é feito em cima da mitologia grega, a carta da morte é Hades, que é o deus do submundo. Né? E na carta da morte, ele não está representado como um esqueleto. Ele está com capuz. Um capuz não, está com um capacete. Está meio parecido com Darth Vader, tá? Está com um capacete preto, com uma roupa preta, e é a morte. Ah, mas se não é um esqueleto, então não posso considerar um tarô clássico? Mesmo ele fazendo essa modificação, ele ainda é considerado um tarô clássico. Tá? Então, vocês vão perceber que alguns tarôs, eles fazem umas pequenas modificações, mas ainda assim são chamados de tarôs clássicos. Você vai ter essas questões, assim. Por exemplo, existe um tarô que é bem clássico, que é o tarô de Marsella, tá? Eu tenho ele aqui, que eu vou mostrar para vocês. E tem um outro tarô, que costuma também ser usado muito em curso de tarô, que é o tarô Waite. Esse que eu vou mostrar para vocês, ele é uma variação do Waite, é o Waite que colocaram dourado nele. Aí ele passou a se chamar Golden Universal Tarot, mas é o Waite. São os mesmos desenhos, reproduziram, só colocaram um fundo dourado. Vou mostrar para vocês esse fundo dourado. Tá? Ó, tem um fundo dourado aqui, mas é o mesmo tarô do Waite.
Por exemplo, o Waite, ele inverteu a ordem de duas cartas. Por quê? Porque as cartas são numeradas dos arcanos maiores, desses grandes detalhes da viagem. São numeradas. Só que o ocultista que fez o Waite trocou a ordem de duas cartas. Por quê? Porque ele é cabalista. E ele entendeu que ficaria melhor trocando a ordem. Isso inviabiliza esse tarô para curso ou para você jogar esse tarô porque ele inverteu? Não. Isso pode atrapalhar? Pode atrapalhar quando você usa numerologia junto com o tarô. Por quê? Alguns ocultistas, quando eles criaram seu próprio tarô, eles foram colocando os elementos que para ele eram importantes. Por exemplo, às vezes você vai ter tarô em que o ocultista que criou aquele tarô é cabalista. Então, ele decidiu colocar letras hebraicas, porque ele fez uma correspondência de cada carta com elementos da cabala e colocou letras hebraicas. Já outro ocultista que não tem ligação com cabala, não vai trabalhar isso. Mas, se de repente você tem um ocultista que tem ligação com a astrologia, vai colocar símbolos astrológicos no tarô. Esse tipo de coisa acontece. Então, você vai perceber, por que esse tarô tem símbolos astrológicos? Por que aquele tarô tem letras cabalísticas? Vai acontecer isso, tá? Porque o ocultista pegou o tarô, ele fez o seu próprio tarô, é muito comum, né? Alguns ocultistas, eles criaram o seu próprio tarô, aprenderam tarô, e eles resolveram criar a sua própria versão do tarô, respeitando os elementos básicos do tarô, para que aquilo seja chamado de tarô, mas ele deu seu toque especial. Colocou alguns elementos que para ele são importantes, mas que para outros não são importantes. Mas você vai poder, por exemplo, tem gente que quando lê tarô, também usa numerologia. Também trabalha com os números no tarô. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Você vai perceber que algumas pessoas trabalham com a cabala, algumas pessoas com astrologia, algumas pessoas com numerologia, tudo isso pode ser adicionado ao tarô. É obrigatório? Não. Então se não quiser usar numerologia, não preciso? Não. Se eu não quiser usar cabala, não preciso? Não. Se eu não quiser trabalhar com alguma coisa mais específica, não, você não precisa, tá? Você vai trabalhar simplesmente lá com as cartas. Muita gente não gosta das cartas do Marsella. Por quê? Porque não tem imagem. O tarô de Marsella é um dos mais antigos, tá? Existe meio ali uma divisão de qual é o mais antigo. Alguns consideram o tarô Visconti Sforza, outros consideram o tarô de Marsella. Esse aqui é o tarô de Marsella, tá? Ele tem umas imagens bem medievais. Tarô de Marsella, olha a morte aqui, tá? Ele tem umas imagens bem medievais. Então, algumas pessoas, por exemplo, essas cartas, aqui, esses são os arcanos maiores do tarô de Marsella. Esses têm imagem. No tarô de Marsella, você também tem imagem nas figuras da corte. Então, deixa eu mostrar para vocês algumas figuras da corte. Ó, você também tem imagem nas figuras da corte no tarô de Marsella. Por quê? Lembra que eu falei dos arcanos menores? Que são 56 cartas? 78 cartas, o total do tarô. 22 cartas, arcanos maiores, 56 cartas, arcanos menores. Dentro dos arcanos menores, você tem 40 cartas, que são números de 1 a 10. 40 cartas. Porque você tem 4 naipes, 10 cartas para cada naipe, de 1 a 10, né? 1 é o As, até o número 10. Aí você vai ter os 4 naipes, que depois a gente vai falar dos 4 naipes e todos os desdobramentos disso. Mas além dessas 40 cartas, você tem 16 cartas que são as figuras da corte. E o que são essas figuras da corte? Rei, rainha, cavaleiro, valete, né? A gente depois vai falar bastante. No tarô de Marsella, as figuras da corte, elas têm imagens, mas nos números de 1 a 10, não tem, tá? Nos números de 1 a 10,
você vai ter o quê? Você vai ter essas representações, né? São esses. Você não tem desenhos, você tem isso, você não tem aquelas imagens que facilitem. Por isso, muita gente não gosta. Agora, o tarô, esse Waite, ele já tem desenhos, sabe? Já tem uma historinha ali acontecendo, tá vendo? Como se fossem figurinhas contando uma historinha, tá? Prós e contras disso. Quando você tem a historinha, a tua mente tende a ir para aquela imagem. Por exemplo, olha o 9 de espadas nesse Waite. Normalmente, quando você vê isso, você não pensa nada de bom, né? Porque você fala assim, nossa, gente, que tormento. Né? Essa carta, o que ela pode representar? Eu não vou falar ainda sobre as cartas muita coisa, porque aí quando chegar para a gente olhar cada carta, aí eu falo. Né? Mas só para você ver, um dos significados dessa carta é depressão. Porque você vê esse tormento que ela está tendo, ela está, olha, com o rosto, né, num sofrimento. Mas isso, por que que você sabe disso? Porque você tem um desenho mostrando. Ela não está rindo, né? Ela está numa imagem sofrida. Qual é o problema disso? Na verdade, várias cartas do tarô, como vários oráculos na vida, têm muitas possibilidades. Eles têm vários significados, e não só um. Então, se uma imagem ela te puxa muito para um significado, às vezes você não se abre para outras possibilidades. Por quê? Essa carta ela pode significar outras coisas também. Mas se você e muito é depressão, ela pode ter outros significados que é difícil você acessar quando você vê a imagem. Mas quando você vê aqui a questão de uma carta assim, é mais fácil você abstrair da imagem e você interpretar. Então, vai ter gente que gosta do de Marsella justamente porque não tem imagem e a minha mente pode se soltar mais e encontrar outras possibilidades para essa carta, porque eu posso analisar a carta pelo número, eu posso analisar a carta pelo naipe, pelo que representa espadas, em vez de já ir direto na imagem. Mas é errado ir na imagem? Não. Tem gente que prefere já um tarô com imagens, né? É só essa questão. Você tem que tomar cuidado para não só pegar um significado de algo e simplesmente você se abrir mais para outras possibilidades, tá? Aí você consegue ampliar a sua possibilidades de interpretação naquele jogo. Por falar em interpretação, deixa eu já falar uma coisa para vocês. Eu tenho que ter o dom para o tarô? O que você chama de dom, às vezes, é algo que te acompanha na vida. Você fala, nossa, quando eu era criança, e eu pensava em alguém, e eu encontrava aquela pessoa. Nossa, eu consigo ver espíritos. Eu penso numa coisa, aquilo vai e acontece. Então, as pessoas pensam que para ler tarô, ela tem que ter tido experiências místicas na vida dela que mostrem que ela tem um dom, que ela tem, assim, nossa, né? E não é assim. Do mesmo modo, eu costumo dar esse exemplo, é como a gastronomia. Tem gente que já nasce de criança, a pessoa gosta de cozinhar. A pessoa via a mãe cozinhando ali, olhava ela, quando ela fazia alguma coisa, ela ficava na mesa lá olhando a mãe cozinhar. Aí depois a pessoa foi fazendo coisas, a mãe ajudava, foi ensinando. A pessoa já nasce com aquele amor pela culinária e já planeja ser um chefe no futuro, estudar gastronomia.
Por outro lado, às vezes acontece de alguém que nunca pensou na gastronomia. Aí um dia, a pessoa de repente perde o emprego, ou vai estudar na faculdade, e para ajudar nos estudos, começa a fazer brigadeiro para vender. E as pessoas adoram o brigadeiro da pessoa, e a pessoa se surpreende, aí ela começa a querer fazer mais coisas, quando ela vê, quando ela percebe, está apaixonada pela gastronomia, decide ser um chefe. Então tem coisas que às vezes você não sabe que você é bom naquilo. Quando você pega e começa a fazer, fala, nossa, eu sou bom em tarô. Nossa, eu consigo. Nossa, eu tenho dom. Mas às vezes é só fazendo que você descobre, só tentando, tá? Então, cuidado para você não se julgar muito, porque às vezes você pode ver outras pessoas eu comecei a ler tarô quando eu tinha 15 anos. Eu comprei um tarô e eu já lia para as minhas amigas. Sabe? Não precisa ser assim com todo mundo. Com muita gente, só acontece quando vai fazer um curso. Aí aquilo acontece, né? Aquilo explode como possibilidade na mente da pessoa. Outra coisa que as pessoas costumam falar. Deixa eu falar também uma coisa que eu falei outro dia também numa entrevista. Eu preciso fazer um curso para quê? Eu tenho uma capacidade, uma intuição super boa. Então, eu pego uma carta, olho a carta e digo o que vem na minha cabeça, o que eu sinto. Tem gente assim. Tem muita gente que faz isso. Só que, quando você aprende a técnica aliada a uma capacidade de intuição que você pode já ter naturalmente, isso vai ampliar mais ainda, né? É como aquela pessoa que tem capacidade de dança, né? A pessoa, desde criança, a pessoa adora dançar, a pessoa tem um ritmo ótimo, mas, para se desenvolver, o que ela faz? Vai fazer um curso de dança, que vai lapidar um talento natural. Ou seja, quando você tem um talento natural, uma intuição natural, e você faz um curso, aquilo vai poder lapidar essa sua capacidade. Né? A parte técnica, ela vai aprimorar o que você já é. Não vai se opor ao que você é. E outra coisa que é importante. Não posso fazer tarô porque eu não tenho nenhuma entidade do meu lado. Por que tem essa história? Porque muitas vezes tem pessoas que são cartomantes ou elas são tarólogas e elas têm entidade, mas por causa da religião, tá? Então, às vezes, a pessoa vem de uma religião que trabalha com entidades, ou a pessoa teve um tipo de vivência, e aí a pessoa tem, de repente, uma cigana, ou tem, sei lá, alguém de uma linha, um mentor espiritual, que sussurra no ouvido da pessoa questões ali na hora do oráculo. Então tem que ter isso? Não. Eu não tenho entidade nenhuma. Tá? Nunca nenhuma entidade ficou lá sussurrando coisas no meu ouvido. Não para isso. Mas, às vezes, se uma pessoa trabalha com isso, então não posso deixar a minha cigana chegar? Pode, claro, imagina. Se você tem algum ser, alguma entidade, algum mentor espiritual, espírito, Deus, deusa, que vem e sussurra algo no seu ouvido, tá ótimo. Não tem problema. Mas se você também não tem, tá ótimo também, porque não precisa ter. Né? É isso que acontece. Tá. E como que a gente faz, então, quando você vai... eu quero falar um pouco do fato da gente ser oraculista, que você vai atender uma pessoa. Primeiro, deixa eu fazer uma pausa para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar. Alguma questão? Acho que não, né? Ninguém colocou, ninguém escreveu. Pode seguir, Wagner. Tá. Bom, quando você vai aprender tarô, o que a gente tem que separar? Ritualísticas pessoais do tarô de fato. Como assim? Às vezes você aprende, olha, para jogar tarô, você vai precisar de uma toalha em tal cor, às vezes alguém fala uma toalha vermelha, ou uma toalha azul, ou uma toalha roxa, enfim. Você vai precisar de uma toalha com tal metragem, você vai ter que colocar
um incensário, vai colocar um copo d'água, vai tocar um sino, vai acender uma vela. Isso tudo são ritualísticas pessoais. Precisa disso tudo? Não. Mas eu posso usar tudo isso? Pode. Então, o que acontece? Quando você você aprende com alguém, não tem nenhum problema você seguir uma coisa que aquela pessoa te ensine, e a pessoa fala assim, olha, eu costumo, quando eu leio tarô, fazer uma oração antes. Ou eu costumo acender uma vela, ou eu acendo incenso. Às vezes, você pode copiar aquilo, né? A pessoa te ensina e você faz, não tem problema. Mas você tem que entender que aquilo é uma ritualística pessoal. Aquela pessoa ou aprendeu com alguém, ou aquela pessoa, ela, por vontade própria, decidiu fazer isso, mas não quer dizer que você tenha que fazer aquilo também, tá? Embora, muitas vezes, quando vocês vão aprender um curso de tarô, é comum a pessoa passar ritualística pessoal. Algumas vezes a pessoa fala, ó, isso aqui eu aprendi, estou ensinando, mas vocês fazem se vocês quiserem. Outras vezes a pessoa não coloca isso, tá? A pessoa passa como sendo algo do tarô, e não é, tá? Mas a pessoa aprendeu, às vezes a pessoa, e não é às vezes a pessoa está fazendo isso, está empurrando algo que não é do tarô, não, às vezes a pessoa nem sabe disso. A pessoa aprendeu daquele jeito e segue ensinando daquele jeito. Como ela aprendeu que tinha que acender uma vela, ela vai ensinar para alguém que tem que acender uma vela e vai ter uma corrente de pessoas acendendo a vela, né? Quando, na verdade, é importante saber assim, olha, você pode, se você quiser, fazer suas ritualísticas. Ou, se você se inspirou em alguém que faz ritualísticas e você gosta, você pode fazer. Mas não faz parte do tarô, você não é obrigado a fazer isso. O tarô vai funcionar super bem sem você jogar num tecido, sem você ter que acender vela, acender incenso, sem tocar sino, sem pôr copo d'água, sem nada dessas coisas, sem fazer uma oração antes, sem nada dessas coisas que as pessoas costumam fazer. O tarô funciona por si só. É a mesma coisa da consagração. E depois a gente vai falar sobre isso. É obrigado a consagrar o tarô? Não. Por quê? Porque se você vai numa loja, compra um tarô, e esse tarô você chega em casa, abre e começa a usar, vai funcionar igual. Mesmo que você nunca tenha consagrado aquele tarô, ele vai funcionar. Porque são símbolos arquetípicos. Então, o tarô ele não passa a funcionar a partir de uma consagração. Não. Ele vai funcionar com ou sem consagração. Mas, muitas vezes, as pessoas gostam de consagrar. Eu vou ensinar uma consagração para vocês depois, mas para quem quiser consagrar. Porque quem não quiser, não precisa. E ele vai funcionar igual. Né? Mas, às vezes, se você se acostumou a ter coisas consagradas, quando você não consagra, às vezes você pode falar assim, ai, nossa, não sei, eu tenho a impressão que está faltando algo, eu vou consagrar. Se você se sente mais tranquilo, consagra, mas não é obrigatório. Já você consagrar para uma deidade, para um deus ou uma deusa, você pode fazer isso. Por quê? Você está pedindo para aquela deusa colocar um pouco de energia. É como se ela desse um toque daquilo. Ela propiciasse é como um tempero, sabe? É um pouco da energia dela que entra no tarô. É como se desse um toque, desse um tom ali no tarô. Você pode fazer como se ela apadrinhasse aquilo. Dá para você fazer isso. Eu consagrei esse tarô para a deusa tal. O que quer dizer? Que tem um pouco da energia daquela deusa que você dentro do ritual, depois a gente também dá um exemplo, você faz, né? Para isso. O tarô, ele tem uma coisa que ajuda. Quando você vai consagrar, diferente das runas que são nórdicas, e você nunca vai poder consagrar um jogo de runas para uma deusa egípcia, para um deus grego, porque são nórdicas, então só pode ser para... Se tiver que consagrar para deuses, vão ter que ser deuses nórdicos. O tarô é do mundo.
O tarô, ele pode ser consagrado para qualquer deus de qualquer panteão. Ele aceita isso. Claro que se você tem um deck, um baralho de tarô, mais voltado no visual para um panteão, você pode ir em cima daquilo. Por exemplo, o tarô mitológico, ele tem um visual grego. Então, dentro desse visual grego, ele é melhor você consagrar para um deus grego, né? Você já tem um tarô com uma cara grega, vai consagrar para um deus nórdico. Ou, se você tem um tarô egípcio, tem toda uma imagem egípcia, a iconografia toda é egípcia, fica estranho, né, consagrar para um deus grego, um deus nórdico. Já que ele tem aquela roupagem, né, você faz isso. Mas o tarô, no geral, por exemplo, tarô de Marsella e esse tarô Waite, se eu quiser consagrar para qualquer deus de qualquer panteão, dá para fazer, sem problema. Tá? Bom, existem alguns mitos que atualmente ninguém mais fala isso, mas quando eu aprendi tarô, eles falavam umas coisas, e para você perceber como algumas coisas são mitos, e aquilo não quer dizer muita coisa. Por exemplo, diziam, quando eu comecei a jogar tarô, que você não podia comprar tarô, você só podia jogar um tarô que você ganhasse de presente. Você não podia comprar. Isso há 30 anos. Óbvio que não precisa disso. Você pode comprar seu tarô à vontade. Outra coisa que diziam na época, que você não pode... eles recomendavam, inclusive, que você colocasse o tarô embaixo do travesseiro. Eu fiz isso na época porque se eu comprei o tarô, aí você ouvia as pessoas falando das coisas, você fazia, né? Então, eu coloquei as cartas embaixo do travesseiro, porque falavam que era uma forma de você ter uma intimidade com o tarô. Bobagem, não precisa disso, tá? Você pode pôr as cartas, não precisa pôr carta embaixo do travesseiro nenhum. Deixa eu só ver aqui. Eu vou responder uma pergunta que já fizeram aqui. Embora existam ritualísticas pessoais, alguns entendem ser recomendável separar ou proteger a sua energia pessoal do campo mágico que será aberto. Sim. E, além disso, dissipar a energia entre um consulente e outro. Total. A gente vai falar disso depois. Tem que fazer isso mesmo. Acredito que esses pontos, embora não sejam tarô em si, fazem parte do seu adequado manuseio. Penso ser possível, como cada um faz, mas também ser recomendável fazer. A gente vai falar assim. A gente vai falar. Você vai ter elementos que vão ajudar separar a energia realmente de um consulente para outro, porque fica impregnado no tarô, tem como fazer isso. E também essa questão de proteger. Por quê? Uma das coisas que acontece no tarô é um vampirismo. Por quê? Eu tenho uma pessoa sentada na minha frente. Quando você vai ler tarô para alguém, o meu campo energético se abre para a pessoa e o campo energético da pessoa se abre para mim. O tarô, ele é uma conversa entre inconscientes traduzida pelo consciente, tá? Então, o que acontece? Quando você tem essa conversa, muitas vezes, esse campo aberto, faz com que aquela pessoa que veio te procurar, existe uma coisa nossa, que tem a ver com vampirismo, todo mundo, um dia na vida, vai vampirizar alguém. Por quê? Porque isso faz parte do ser humano. É assim, quando você está doente, é natural, e eu estou falando de coisas inconscientes, não é que a pessoa vai vampirizar de propósito. É natural você puxar a energia de alguém. Tá? Então, por exemplo, você tem ali uma... Você tá mal. Você está mal numa questão psicológica, ou você está doente, e chega alguém bem do seu lado, sem você perceber, você começa a puxar a energia da pessoa.
tá? Isso é natural. E quando você está depressivo, você também está psicologicamente mal, às vezes você faz isso. Mas é assim, não é culpa da pessoa, todo mundo faz isso. Todo mundo que fica doente acaba vampirizando um pouco quem está bem de saúde que se aproxima. Todo mundo que está muito para baixo, meio deprimido, acaba puxando um pouco da energia do outro. Então, quando a gente vai atender uma pessoa, isso acontece. É muito comum alguém, às vezes, quando acaba uma leitura, falar assim: nossa, eu estava super mal, mas a tua energia é tão boa, nossa, você é tão sereno, que eu estou saindo daqui ótima. Claro, né? Sugou minha energia. Ótimo. E se você atende várias pessoas seguidas, você vai perceber que chegou um ponto que você está ali bem sem energia. Por isso a gente tem que aprender a se proteger. É necessário, né? A gente se protege justamente para que a gente possa fazer atendimentos sem ser vampirizado, sem que a gente perca energia, tá? Depois eu vou explicar como é isso. A ritualística que as pessoas fazem, elas têm um propósito. Eu não estou dizendo que seja uma ritualística sem motivo. Provavelmente, quando alguém ensina um tarô com ritualísticas, a pessoa vai falar: olha, essa vela é para teu anjo da guarda, ou sei lá, para quem proteger. Esse cristal é para tal coisa. Esse incenso é para... Enfim, a pessoa vai ter explicações para aquilo. Não é que as explicações elas não sejam válidas, ou que o ritual não seja válido. O ritual pode ser muito válido. O que eu quero dizer é que ele não é inerente ao tarô, né? Você vai ter rituais diferentes. E tem quem não faça rituais. Tem quem simplesmente pega, tá lá com o maço das cartas e coloca. Aí a gente vai falar também uma coisa, que é assim: eu jogo tarô, eu leio tarô, eu interpreto tarô, o que eu faço? Porque às vezes tem um preconceito nisso. Às vezes tem gente que, quando você fala assim, eu jogo tarô, a pessoa vai te dar uma bronca. Não, jogar, não usa essa palavra, você interpreta, ou você lê o tarô. Na verdade, você pode dizer qualquer palavra. Não tem o respeito pelo tarô, não é porque você usa uma palavra diferente, entendeu? Por quê? Porque você pode usar o termo jogar. Vou jogar tarô, vou ler tarô, vou interpretar tarô. Em alemão, a gente fala que a gente deita o tarô. Eu deito as cartas, porque você está com a carta, você deita. Em alemão, a gente fala que deita, né? Mas não tem a palavra correta. Você usa a palavra que você quiser. Quando você fala jogar, você não está jogando, arremessando pela janela. Você não está jogando no lixo as cartas. Você está jogando, porque muitas vezes a carta é colocada, né? E tem técnica, tanto em magia, que você joga literalmente, entendeu? Então, a gente tem que tirar um pouco o preconceito de como a gente se refere ao tarô. Tá, dentre esses mitos que as pessoas dizem, algumas vezes falam assim: você abrir um tarô, você tem que tirar da caixa, você não pode deixar na caixa. Qual o problema de deixar na caixa? Entendeu? Eu tenho tarô que estão fora da caixa, tenho tarô que está na caixa. Não tem problema nenhum deixar na caixa. Você tem que embrulhar seu tarô num tecido escuro. Você embrulha se você quiser, não tem uma regra. Se você aprendeu de alguém e aquilo faz sentido para você, você pode adotar se você quiser. O que você tem que lembrar é que aquilo é seu. Você adotou e funciona para você, mas não é do tarô, especificamente. Alguns dizem que os outros não devem tocar no seu tarô. É outra questão. Algumas pessoas não gostam que outros toquem o seu tarô. Outras pessoas não ligam para isso. Vai de cada um, né? Normalmente, quando você não permite que alguém toque, o que você faz? Você mesmo embaralha, você mesmo tira as cartas, tá? Dá para fazer assim? Dá. Se incomoda muito a você que as pessoas toquem o tarô,
Então, você vai ter que fazer tudo sozinho. A pessoa não vai puxar carta nenhuma, você vai escolher. Vai funcionar? Vai. Você vai conseguir interpretar para alguém? Sim. Por quê? Porque quando a gente faz jogada online, a pessoa não toca o tarô. Você sozinho manuseia o tarô, você escolhe as cartas e funciona. Agora, se você presencialmente quer que a pessoa embaralhe as cartas para que tenha também a energia dela. Claro que jogando online também vai ter energia dela, porque eu estou embaralhando pensando na pessoa que eu estou atendendo. Vai também ter energia dela. Mas se você quer que a pessoa embaralhe, aí você abre as cartas, a pessoa escolhe a carta, não tem problema. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque quando acaba o jogo, você desmagnetiza o tarô. Você tem várias formas, depois eu falo delas, para você tirar a energia daquela pessoa, para preparar o tarô para outra pessoa que vem. Né? Precisa desmagnetizar? É interessante. É importante você desmagnetizar por causa da energia que fica e acaba podendo misturar, sabe? O tarô ainda está ligado àquela pessoa, você começou a atender outra, pode misturar um pouco ali. Então, para evitar isso, a gente desmagnetiza a carta. É super rápido. Super rápido. Né? Uma das formas até, que é comum, é você soprar. Se acabou um jogo e soprou, já desmagnetizou. Eu preciso soprar o tarô inteiro? Não, né? Porque a gente não está tirando o pó do tarô. Então, sabe, não é soprar o tarô inteiro. Tá lá embaralhando, deu um sopro, você está tirando a energia. Porque pensa que isso aqui tem como se fosse uma aura, um campo áurico em volta. Quando você sopra, você faz todo aquele campo áurico ser modificado com a sua intenção de tirar a energia do outro. Tá? Mas você tem outras formas também. Depois eu falo de outras. Uma outra coisa que acontece, muitas vezes, e aí eu vou falar mais para frente, quando a gente começar a entrar no oráculo, a questão de cortar ou não. Tenho que cortar, não tenho que cortar, corto 2 vezes, corto 3 vezes. A gente vai falar o porquê dessas coisas. Tá? E aí vocês vão escolher se vocês querem ou não que a pessoa corte. Não é obrigatório. Vocês vão fazer isso. Eu posso jogar tarô em qualquer lugar? Pode. Eu posso jogar no chão, em cima do tapete? Pode. Posso jogar na mesa? Pode. E na cama? Porque tem gente que fala que não se deve jogar o tarô na cama. Eu jogo tarô na cama também. Então, vai muito de cada pessoa. Ah, mas não vai ficar impregnado na sua cama a energia do outro? É difícil você pegar e se a pessoa se sente assim, ah, não quero na minha cama, aí vai muito de pessoa. Não, na minha cama eu não quero pôr energia estranha. Aí você não joga na cama. Mas, quantas vezes a gente está lá na cama deitado, um amigo fala assim, ah, puxa uma carta para mim, dá uma olhadinha no tarô e tal, aí você acaba tirando lá na cama. Não estou falando que a gente atenda cliente na cama, tá? É isso. A gente não atende cliente na cama. Eu estou dizendo assim, às vezes, e óbvio, no tapete, na mesa da cozinha, estou dizendo, às vezes você está na tua casa, alguém te liga, um amigo, você está lá, você senta no chão, no tapete e tira. Ah, você está na tua mesa da cozinha, você tira, porque alguém te ligou, você está deitado na cama, vem uma amiga que fala, ah, como é que, do meu namoro, como é que vai ficar? Você acaba tirando. Obviamente, para um cliente, você não vai fazer nesses lugares, porque não tem a ver se atender clientes no seu tapete, né? Estou falando aquilo de, o tarô eu não posso fazer de qualquer forma, assim, nos lugares? Pode, isso não vai, não é desrespeitar o tarô. A partir do momento que você percebe que tudo à sua volta é sagrado, qualquer lugar que você leia o tarô também é sagrado. Porque a sacralidade não está nos atos em si, mas na sua forma de enxergar os atos. É como, sabe quando falam assim que a maldade está na mente da pessoa? É por aí. Se você acha
né? Um tarô eu só tenho que fazer ali, tal, específico. Não vou fazer fora da minha mesa de trabalho, sempre vou fazer ali. Perfeito. Perfeito, não tem problema, tá? Não tem algo específico que você possa dizer assim, a minha forma correta e dos outros tá errada. Não, se funcionar para aquela pessoa daquele jeito, tudo bem. Ela conseguindo o resultado no tarô, tá ótimo. Tá, vamos falar mais um pouquinho. Alguma dúvida? Wagner, eu posso consagrar o tarô para Iemanjá? Pode, pode. Tem algum problema? Não. É óbvio que acontece uma coisa assim. Às vezes as pessoas, o tarô, ele tem uma roupagem europeia, num primeiro momento. Claro que quando a gente pensa o tarô egípcio, vai ter uma cara egípcia, né? Mesmo o Egito, mas no tarô geral, ele tem uma ligação grande com a Europa. Mas isso impede que eu possa consagrar para Iemanjá, para Oxum? Não. Desde que, mas aí é você que vai saber disso, né? Eu tenho pouco contato, pouquíssimo contato com orixás. Se não atrapalha Iemanjá, se Iemanjá aceita, não tem problema, Tá. tá? Eu não sou um bandista, mas eu tenho contato com Iemanjá desde criança. Eu faria, eu E faria. tenho uma cigana também. Né? Se você tem um contato com Iemanjá, independente de você não ser um bandista ou não ser do candomblé, mas você tem um contato e ela responde bem a você, é melhor fazer com ela do que fazer com uma deusa que você só ouviu falar, que você vai ter que pesquisar, vai ter que ir atrás, que é distante. Entendi. Mas conversa com ela, pede para que ela te. Aí depende da conversa. Se você, quando conversa com ela, você tem a resposta de uma forma fácil, no sentido assim, eu falo com Iemanjá, eu não estou nem falando do tarô, mas se Uhum. você fala com Iemanjá e você sonha, você faz uma pergunta para Iemanjá e você sonha com a resposta, ou alguém vem e te fala, você pode pedir sinais para ela Uhum. de que ela aceita que você consagre o tarô a ela. Se ela aceita, e não tem problema para ela, tranquilo, não tem problema. Uma outra dúvida, por exemplo, eu tenho também, já falei, não sou um bandista, mas eu tenho uma cigana que me acompanha, essa eu converso, Certo. né? E tem uma avó Maria Benedita. Uhum. Aí eu posso, por exemplo, cada tarô consagrar para uma? Pode, pode. Eu não consagraria o mesmo tarô para vários, Sim, a menos que todos se entendessem que existe essa possibilidade. Por exemplo, assim, é como se agora se aproximou a cigana, agora se aproximou tal entidade, agora se aproximou Iemanjá. Quando elas se entendem entre si, em que você coloca, olha, eu consagro esse tarô às 3 e peço que naquele momento a que quiser se aproximar, se aproxime. E tá, ela controle o jogo, controle no sentido de te inspirar. Mas se isso ficar assim, não, acho que vai ficar meio confuso. Aí você consagra cada um para uma delas. E você pode, na hora, por exemplo, eu vou atender uma pessoa, e eu estou aqui, não sei, estou sentindo que a cigana quer se aproximar nesse jogo. Aí você pega o baralho que você consagrou para a cigana. entendi. Tá? Por exemplo, o baralho cigano é a cigana que vem. Aham. Como você já tem o baralho cigano para ela, talvez você não precise fazer no tarô, mas também se quiser fazer um tarô para ela, não tem problema nenhum. Tá bom, Né? obrigada, Wagner. Nada, você mostra, você fala, por exemplo,
Esse tarô, que eu falei, esse Golden Universal Tarô, ele está consagrado para Hecate. Aham. Agora, o meu tarô de Marcélia não está consagrado a ninguém, porque eu não quis consagrar, né? Aí vai muito assim. Eu não, eu consagraria para qualquer deus. Eu tenho um tarô aqui que ele é egípcio. Então, esse, se eu tiver que consagrar, eu vou consagrar a algum deus egípcio, né? Algum deus, alguma deusa. Mas ainda não decidi se eu vou consagrar. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. O curso. Espera um pouquinho, que vocês colocaram umas coisas aqui, deixa eu ver. Nos meus atendimentos, no dia que atendo, estou bem, no outro dia fico com muita dor no corpo. Apesar de fazer minha limpeza, tem algo mais que eu posso fazer? Posso estar fazendo? Pode. Eu vou ensinar depois várias coisas. Por quê? Às vezes as circunstâncias puxam, assim, depende do que você tem à mão. Então, eu vou ensinar várias coisas, desde as mais simples e fáceis até algumas mais elaboradas, mas tem sim. Para vocês terem uma ideia, eu joguei tarô no Lollapalooza. Só joguei no sábado, porque eu tive que viajar. Eu atendi 90 pessoas. E eu levei, depois eu vou ensinar vocês como fazer isso, entre várias proteções, uma delas é um espelho. E eu tinha um espelho no bolso que me protegia de vampirismo, de inveja, de mal-olhado, todo esse tipo de coisa. Porque às vezes quando você está num evento, você está lendo e tem mais gente lendo perto, se você tem uma fila maior, às vezes começa a ter, né, umas energias meio atravessadas ali, então é bom dar uma protegida no geral, não somente para não ser vampirizado, mas também para que outras energias, às vezes de inveja, alguma coisa assim, não venham. E eu levei o meu espelho. Só que o espelho, qualquer proteção, ela vai até um ponto. Você sempre está protegido contra tudo o tempo inteiro? Não. Porque é potência. O universo funciona com potência. Ou seja, um exemplo que eu sempre dou. Se eu tenho um muro em volta da minha casa, esse muro me protege contra cachorro, contra moto, contra uma pessoa a pé, contra uma série de coisas. Mas se vier um trator, ele arrebenta meu muro. Por quê? Porque ele é mais forte do que meu muro. Ou seja, a tua proteção é válida até que encontre algo mais forte. Encontrou algo mais forte, tua proteção cai. Mas você tem várias formas de você se proteger. E às vezes aquela proteção, ela aguenta até um ponto, ela satura. Esse meu espelho, até a pessoa de número 50, foi ótimo. Eu estava super descansado, eu estava tranquilo, sabe? Vamos lá, vem o próximo. Atendendo, uma pessoa atrás da outra. Atendi 50 pessoas. Aí o espelho saturou. E ele não me protegeu mais. As 40 pessoas restantes, eu saí de lá destruído. Destruído. Acho que foi uma das vezes que eu mais me cansei na vida. Sabe? Que você fica oco, tua cabeça parece ficar oca, você fica assim, preciso fugir daqui. E então, você tem que ver a potência da sua proteção também. Por isso que é bom ter várias coisas, várias coisas. Naquele dia eu só tinha levado o espelho. Depois disso, eu passei a, além daquela proteção, levar outras, porque falhou aqui, tem aqui, tem aqui, tem ali, né, que vão protegendo. Mas eu vou ensinar depois várias formas de você se proteger, porque não tem que passar mal, né? A gente tem que fazer, aquilo tem que ser bom. Wagner, eu tô aqui, viu, se você precisar. Tá. Fala. A Nathalie mandou assim, o curso vai mostrar sobre consagração de tarô? Vai. É aquilo que eu digo, é obrigado? Não, mas eu vou ensinar como fazer caso queira. Beleza. O Alexandre perguntou, a questão de jogar para si mesmo ou para parentes, abre parênteses, com maior dificuldade para separar sua própria energia, é muito pessoal. Algum cuidado extra nesses casos? Questões muito pessoais convêm serem interpretadas por outro oraculista? Peraí, lê de novo para mim que eu perdi uma coisa no meio. A questão de jogar para si mesmo ou para parentes e ter maior dificuldade para separar sua própria energia.
É muito pessoal. Algum cuidado extra nesses casos? É assim, menos cartas. Quando é você vai jogar para você, ou para um parente seu, que você gosta muito, e é uma questão delicada, doença, amor, aquelas coisas. Sabe quando você está apaixonado? Se você vai ler para você mesmo, eu quero saber se fulano me ama. Você abre lá, qualquer coisa que saia, você vai interpretar que ama. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente faz? A gente não abre muitas cartas, porque é mais fácil você se perder e conduzir o jogo. Menos cartas. Quanto menos, mais fácil você manter o controle. E assim, coisas muito importantes, você pode ler, não tem problema, não é proibido você ler para si mesmo, mas se for uma questão muito importante e você tem um outro amigo que seja tarólogo ou leia algum outro tipo de oráculo, pede para confirmar, porque é aquilo, não é proibido, mas tem mais chance da gente conduzir o jogo e manipular sem perceber, sem querer, do que, né, quando você lê para outras pessoas. Agora, se tiver que ler, e às vezes você naquele momento não tem amigo nenhum seu, o que você faz? Tira uma carta ou duas no máximo, tá? Mas não pode tirar 3? Pode, não é que não posso. Mas quanto mais, é mais fácil você se perder em questões pessoais. E aí ele conclui a pergunta: questões muito pessoais convêm ser interpretadas por outro oraculista? Se possível. Mas isso não impede que você... Eu até acho bom um exercício, porque quanto mais você consegue ser imparcial, inclusive consigo mesmo, mais controle mental você tem sobre um processo, tá? Então, você manter um distanciamento, mesmo lendo para você, é um ótimo exercício. Então, o que eu faço, no meu caso, quando eu tenho questões pessoais? Primeiro, eu tiro para mim, interpreto, tento manter um distanciamento do que eu desejo, e aí eu peço para algum amigo tirar. E aí eu vejo se bateu com o que eu vi. Falo, opa, que legal, estou conseguindo manter um distanciamento. Legal. Então, acho interessante como exercício. Beleza. O Victor pergunta: Wagner, mesmo não dominando as cartas, podemos fazer leituras de treino com consultas a livros, por exemplo? Isso pode ajudar a ir desenvolvendo melhor a prática? Consultas a livros, como você diz assim? Pegar um livro de tarô e... Victor, se você quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Tá. Não, já entendi, ele já colocou ali. Ele já respondeu. Sim, não. No começo, é melhor não. Depois dá para fazer. Porque o que acontece? Vocês vão ver que quando eu falar das cartas, eu vou dar poucas palavras-chave. O que é uma palavra-chave? É justamente como uma chave para uma sala, que é uma biblioteca. O problema das palavras-chave é que às vezes as pessoas se apaixonam pelas chaves e não entram na biblioteca. Então, por exemplo, imagina que a carta da morte, eu só falasse assim, olha, a carta da morte, a palavra-chave é transformação. E durante 20 anos, cada vez que sai a carta da morte para alguém, você fala assim, olha, vai ter uma transformação na sua vida. Ih, tá vindo uma transformação. Olha, uma transformação. Ih, daqui a pouco vai ter uma transformação. Tá? Você está numa transformação. Imagina 20 anos só falando a palavra transformação para uma carta. É muito pouco. E as cartas, elas, lembra, é uma palavra-chave, é uma chave para uma biblioteca, com possibilidades gigantescas. Então, a gente se restringir a uma palavra é muito pouco. Você precisa entrar mais na carta e entender as possibilidades diversas que ela traz. Então, claro que a palavra transformação existe, né? Mas eu prefiro dar poucas palavras-chave para cada carta, para vocês entenderem um significado mais amplo e resumido das cartas, porque, às vezes, quando você vai num livro, para cada carta, você tem 2 páginas inteiras, 3 páginas inteiras, às vezes, entendeu? Com várias possibilidades de jogadas, porque se aparece aqui significa isso, mas se aparece ali significa aquilo e tal. Isso pode confundir no começo, porque é muita informação
e às vezes a gente não consegue decorar tudo aquilo, aí se perde naquilo. Então, o que eu acho mais fácil? Pegar primeiro, né, de uma forma mais simples, poucas palavras, que você comece a pegar o sentido, comece a utilizar aquilo e perceber o funcionamento daquilo, para depois ampliar para aqueles livros que têm, assim, páginas e páginas sobre uma carta só, né? Porque imagina, páginas e páginas sobre uma, depois uma segunda, depois uma terceira, você tem lá uma enciclopédia. Tem livros ótimos, tá? Tem livros ótimos. Mas eu não poria já de cara, eu poria, assim, sei lá, no meio do curso, passado, pelo menos depois da gente ver os arcanos maiores, assim, aí é mais fácil. Mas isso, assim, é só um palpite. Se você quiser, de cara, já pegar um livro e abrir, tranquilo. Beleza, vamos para a última pergunta da Maíra, porque aí você pode respondê-la e encerrar a aula. Uhum. Quanto mais a gente compreende os símbolos das cartas, mais é possível fazer magia com elas? Para magia, sim. Existe uma coisa que é meio complicada, que é assim, eu tenho que estudar tudo que aparece numa carta. Por exemplo, nessa carta você vai perceber que aqui tem uma montanha, aqui atrás, aqui tem a cabeça de um carneiro, e por aí afora, né? Aí você vê aqui na carta, eles estão saindo dos caixões, e tem árvores, e tem a bandeira, e tem tudo isso. Às vezes você fala assim, nossa, eu vou decorar tudo isso, vou aprender tudo isso num tarô. E você vai encontrar descrição. Quando você estuda um tarô, é comum você ter uma descrição do tarô que pode falar o porquê daquilo. O problema é que todas as cartas não vão ser iguais. Então, toda a carta do imperador não vai ser daquele mesmo jeito. Toda a carta do julgamento não vai ser daquele mesmo jeito. Então, às vezes, uma paisagem que aparece numa carta não aparece na outra. Então, se você entende, você vai dizer, vou decorar o porquê dessa paisagem. Aí você decora, só que na outra não aparece aquela paisagem. Por quê? Porque essa paisagem, ela tem um significado para esse ocultista, mas não tem para aquele. Então, é melhor você estudar. Isso não quer dizer que você não possa dissecar a carta para tentar entender tudo que está ali. O tarô de Thoth, que é o Crowley, é um tarô muito rico em simbolismo, né? Mas, é o que eu digo, às vezes o simbolismo que tem nessa carta não tem nessa outra. Então, se você, às vezes, vai muito em cima desse simbolismo e você vai para outros baralhos, você vai ver que não tem aquilo, às vezes, aquilo se perde um pouco. Então, é importante você saber o simbolismo geral, que aparece em vários decks, o simbolismo geral, para depois, se você quiser esmiuçar num baralho, que você fala, nossa, eu gosto muito desse baralho, deixa eu entender por que ele fez isso, por que ele colocou esse elemento. Aí é mais fácil. É que nem uma outra coisa, que só para encerrar, às vezes tem tarô que fala assim, tarô não, tem curso e tem quem fale assim, se a carta se o rosto da pessoa estiver olhando para a esquerda, aquela situação se refere ao passado. Se o rosto da pessoa estiver olhando para a direita, aquela situação se refere ao futuro. Seria ótimo se isso fosse em todo o tarô. Porque, às vezes, você vai ter um tarô que aquela imagem, aquela carta, ele está virando para a esquerda. Num outro tarô, a mesma carta está olhando para a direita e no outro tarô ele está olhando para frente. E aí, como é que fica? Entende? Então, tem que tomar cuidado com algumas coisas que dizem respeito àquele tarô, àquele deck, mas não dizem respeito ao tarô como um todo. Porque senão você vai ficar preso num deck e vai se atrapalhar meio quando você mudar de deck. Tá? É obrigado a mudar de deck? Não, mas a gente acaba meio gostando da ideia de ter vários tarôs. As perguntas foram encerradas, já respondi para o Alexandre sobre as dúvidas. Priscila, o curso vai ficar gravado sim, a gente vai enviar o link para vocês na sequência. Wagner, pode encerrar. Tá, então, hoje ainda tem mais umas pinceladas, tá? A gente não encerrou essas pinceladas, eu vou falar mais algumas coisas na próxima aula,
Mas vou falar sobre proteções, vou aproveitar e falar sobre proteções, falar sobre a consulta, sobre temas delicados na consulta, morte, traição, falo, não falo, como falo. A gente vai falar um pouco sobre isso para começar a entrar nas cartas, tá? Então, obrigado pela presença de todos. Tiverem dúvidas, perguntem. Se não conseguiram perguntar aqui na aula, ou não apareceu dúvida agora e aparece depois, podem perguntar à vontade. Tá bom? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Oi, Eliana. Oi, Wagner. Obrigada, viu? Nada. Qualquer Muito dúvida, bom. pergunta para a gente lá no WhatsApp, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Desligando aqui a gravação.